Eu fiz 100% das conquistas de Subnautica Below Zero na Steam. E olha como eu queria ter só coisas boas pra falar desse jogo. Mas enfim, sem mais delongas, vamos falar aqui sobre um dos jogos que mais me desapontaram nos últimos tempos. Então na minha jornada aí de fazer 100% dos meus jogos na Steam, como eu tinha acabado de fazer o Subnautica, eu decidi ir pro Below Zero. E apesar de eu nunca ter jogado esse jogo, eu meio que já sabia sobre as críticas que ele tinha. É só que ele perde muito pro primeiro jogo, de longe, não chega nem perto da mesma experiência. Um dos sentimentos mais loucos que o primeiro jogo dá é o sentimento de solidão. Você realmente tá sozinho ali, não existe outra vida humana, é só você. Bom, e aqui no Below Zero não. Logo no começo do jogo você já tem contato com outra mulher humana, enfim. Além do alienígena que fica o jogo inteiro na sua cabeça falando também. Então esse jogo não tem nada de solitário. Que na minha opinião era uma das coisas que mais trazia atenção pro jogo. Mas enfim, sem mais delongas, vamos pras conquistas. Como sempre, temos aqui as conquistas de crafting. Temos: construa um pinglito espião, construa um sea truck, instale uma jukebox, construa um traje térmico, ande numa snow fox. E eu vou colocar conserte a ponte aqui também como uma conquista de crafting, já que você precisa ir até a sua base craftar uma coisa, né, pra utilizar aqui. Nós temos aí, logicamente, a conquista do olha só, você jogou este jogo pelo menos uma vez, que é a conquista localize sua cápsula de sobrevivência. Bom, depois disso nós temos apenas encontre uma forma de vida alienígena sapiente, encontre a base de Margaret, desative a comunicação da Alterra, construa um receptáculo alienígena, use o antídoto e saia do 4546B. Esse jogo é bem mais curto que o primeiro e também tem bem menos conquistas. Tanto que eu fiz aí em umas 15 horas, na minha Steam tá mostrando 18, mas eu deixei o jogo aberto pra ir fazer outras coisas algumas vezes, então foi mais ou menos umas 15 horas aí pra eu fazer tudo. Mas nesse jogo aqui tem mais conquistas que você pode acabar ignorando sem querer do que no primeiro jogo. Então, começando aí, a nossa personagem Robin chega até o 4546B nessa área gelada e nossa primeira conquista, localize sua cápsula de sobrevivência. Esse jogo aqui tem muito mais gameplay em solo, né? Então você já começa numa grande área ali que você pode andar até você chegar na água e eventualmente chegar até sua cápsula de sobrevivência. Bom, rapaziada, eu acredito que esse vídeo aqui vai ser bem mais curto porque todas as conquistas que estão aqui aparecendo na tela de crafting não tem absolutamente nada pra falar delas. Na verdade, eu até que tenho uma coisa pra falar. Olha, infelizmente o traje Prawn nesse jogo pra mim foi completamente inútil. E quando eu digo inútil, é inútil de verdade. Eu não usei o traje Prawn. Quando eu construí ele, o meu sea truck já estava indo bem profundo. E eu não estava tendo problemas com o recurso para ter que pegar o meu prawn com uma broca e ir atrás daquelas, né, daquelas grandes fontes de minerais, né, que sai bastante mineral. Então assim, eu fiz ele, peguei a conquista e do jeito que ele ficou ali, ele ficou pro resto do meu jogo. Eu nunca mais encostei nele. Eu não tô falando que no primeiro jogo não dá para você zerar sem usar o traje prawn. Se você for muito louco, de repente você consegue até. Mas aqui para mim, completamente inútil. Não usei, ficou lá parado na minha base. Então vamos lá, eu estou com a minha Steam aberta aqui, tá? E eu vou falar pra vocês das conquistas na ordem que eu peguei, porque dá pra ver aqui o dia e o horário que você pegou a conquista na Steam. Então vamos lá, a primeira conquista depois das craftings foi a xenobiologia. Encontre uma forma de vida alienígena sapiente. Nós recebemos aí um sinal, né, uma localização de como se fosse um pedido de socorro em código Morse. E chegando lá, a Robin encontra uma forma de vida, um alienígena, que acaba entrando na cabeça da Robin. E que a partir desse momento ela vai ajudar ele a encontrar um novo corpo, para poder sair da cabeça dela. E agora temos outra sobrevivente. Encontre a base de Margaret, que é a NPC mais chata que eu já vi em toda a minha vida. A mulher fica enchendo o saco falando que a Robin trabalha para a Alterra. E ela insiste falando que não trabalha, mas essa mulher não para de encher o saco dela e simplesmente assume que ela é da Alterra e fica enchendo o saco toda hora. Lembrando que a nossa personagem realmente não trabalha com a Alterra. Ela foi até o 4546B atrás da irmã dela, que tinha sido dada como morta, e ela achou essa história muito estranha e foi lá pra saber o que aconteceu de verdade. Então a Margaret fala assim, já que você não tá com a Alterra mesmo, me prova. Vai até aquela torre lá que é da Alterra e desativa aquela merda, pra eles perderem a comunicação.
Então ela basicamente dá uma quest pra gente poder provar pra ela que a gente não tá junto com a Alterra, né? Mas a gente já vai chegar lá. No jogo aí nós temos uma grande área que é de terra mesmo, terra firme. Que inclusive aí temos a Snow Fox, que é como se fosse uma moto ali pra você andar na terra, que isso sim é uma coisa legal desse jogo, tá? É legal, divertido aí controlar essa motinha que você tem. Apesar de que, pra ser sincero, depois de um tempo jogando, toda essa área de terra firme fica meio chata, tá? No começo é legal, o Leviatã que tem ali é até interessante, mas depois de um tempo que você tá ali, sinceramente, você enjoa, você não quer mais saber daquilo ali não. Bom, nesse lugar de terra firme aí, você tem uma ponte onde você precisa fabricar o item, colocar nela pra você poder atravessar, basicamente. Que é a conquista que eu falei anteriormente, que é conserte a ponte. Então vamos pra conquista Rádio Pirata. Desative a comunicação da Alterra. É o seguinte, para você desativar essa comunicação, você precisa fabricar um item também para poder colocar nessa torre que a Alterra usa para comunicação. E explorando o mapa, você vai achar fragmentos de uma gigantesca nave que caiu aqui nesse planeta tempos atrás. E dentro dessas naves vai ter os fragmentos que você precisa para poder fabricar esse item para cortar a comunicação. Vocês podem estar vendo que eu não estou falando muito sobre essas áreas desse jogo, esses cenários, porque de verdade não é o interessante o suficiente para eu falar aqui. Mas enfim, daqui a pouco a gente fala disso. Após fabricar o item, aí é só você colocar na torre que pronto, você cortou a comunicação. Quando a gente faz isso, a Margaret dá pra gente mais informações, que vai ajudar a gente daqui a pouco. Depois disso, temos fora de si. Construa um receptáculo alienígena. É o seguinte, durante o jogo inteiro, o Alan, que é esse alienígena que tá na cabeça da Robin e que fica falando com ela, fica liberando várias coordenadas pra gente poder ir até lá e explorar. Na minha opinião, é uma das coisas mais chatas desse jogo, essas coordenadas aleatórias que ele passa, que tenta fazer o que o primeiro jogo fazia, de te levar para um lugar novo, e aí você vai lá, vai escanear o que você precisa, mas você tem uma nova área para explorar. Na minha opinião, as áreas desse jogo são muito fracas, e eu não tinha vontade de explorar, sinceramente. Eu escaneava o que eu tinha que escanear e ia embora. Mas enfim, depois de você escanear muita coisa, basicamente aí você vai liberar um crafting de 3 partes para fazer um novo receptáculo alienígena. Então nós chegamos aí nas cavernas de cristal, que é a parte das cavernas do jogo, que é mais uma tentativa dessa sequência de fazer algo parecido com o primeiro jogo, mas não chega perto. Um cenário muito cru, muito feio também, na minha opinião. E o Leviatã que tem aqui nessa área, que era pra ser tipo o Ghost Leviatã, né? Esse aqui é o Shadow, se eu não me engano, Shadow Phantom, acho que é Shadow. Tipo assim, o design dele é assustador, sabe? Não é que ele não passaria medo, mas é que ele não parece encaixar muito bem nesse cenário, pra ser sincero. E tem tanto deles ali nessas cavernas que você se acostuma com eles muito rápido. Mas assim, tem tanto que chega a irritar. Tem uma certa entrada ali que ele te agra muito facilmente. Ele podia estar muito longe de mim. Assim que eu pisava pra fora de um laboratório alienígena que eu estava, ele já me agrava, não importa a distância que ele estava, e vinha na minha direção e eu tinha que voltar para dentro, eu tava preso. Eu só consegui sair quando ele decidiu ir para trás do laboratório, pro outro lado, porque enquanto ele estava na frente, não importava a direção, no caso eu digo assim, não importa onde ele estava, desde que ele estivesse na minha reta, no meu campo de visão, ele me via e vinha me comer, e eu tinha que me esconder. Me irritou um pouco, pra ser sincero. E esse laboratório em questão é o laboratório que, depois de você juntar todos os materiais necessários, você pode aí craftar um receptáculo alienígena. E então, finalmente, o Alan tem o corpo. Eu também não falei muito aqui da relação do Alan com a Robin, porque na minha opinião é uma relação muito forçada e uma relação muito clichê que a gente já viu em infinitos outros lugares. De verdade, qualquer outra história que você vê que tem essas duas características, um humano e qualquer outro tipo de ser que não entende os sentimentos dos humanos, vai ser exatamente igualzinha essa relação aqui, o mesmo clichê. Tem até conversas que são extremamente parecidas com coisas que você já viu em qualquer lugar. Mas enfim, né, receptáculo feito, então mais uma conquista. Temos só 2 conquistas faltando. Encontrando a cura, use o antídoto. É o seguinte, você encontra ao longo do jogo um Leviatã gigantesco de 150 metros, se eu não me engano, e esse Leviatã está com aquela doença cara, aquela do primeiro jogo que o nosso personagem tinha e vários outros animais ali tinham. Mas a nossa irmã acabou conseguindo fazer um antídoto, que ela escondeu muito bem escondidinho. Bom, aqui vou ser sincero, tá? Eu usei um guia para achar exatamente a localização onde estava esse antídoto, e lá atrás eu falei que tinha uma conquista chamada Pinglito Espião. E lembra que eu falei que o traje Brown era inútil? Então, o Pinglito Espião só não me foi inútil porque eu usei para conseguir essa conquista. Porque aonde está o antídoto, você precisa dele para poder pegar. Ele é basicamente um robozinho ali que você tem um controle, você consegue controlar ele, entrar em alguns lugares pequenos e tem uns itens lá para pegar. E de novo, não me serviu de nada porque eu não ligava para aqueles itens que tinha lá.
que eu consegui em qualquer outro lugar. Mas enfim, peguei o antídoto, usei no Leviatã, então temos mais uma conquista. Agora, por fim, podemos voltar até o portal que o Alan abriu. Basicamente, ele vai voltar aí pro planeta dele, né, pra ver como tá as coisas, já que ele ficou muito tempo preso nesse planeta aqui, e a Robin vai com ele. Após nós ajudarmos ele aí a reconstruir toda aquela estrutura para ele poder chamar a nave dele, nós finalmente estamos dentro da nave e então conseguimos a conquista rumo ao desconhecido. Saia do 4546B. Launching in 3, 2, 1. What will we find when we get there? If I am the last of my kind, I will experience the sorrow of 10,000 souls dimming. And if they survived? With you, I am ready to face whatever awaits. Bom, galera, então é meio que isso, né? Deu pra ver que eu não tinha muito pra falar do jogo, pareceu até que eu tava fazendo meio acelerado, mas é porque, de verdade, as coisas desse jogo são muito desinteressantes. É basicamente a mesma fórmula do primeiro jogo, eles tentam repetir muitas coisas, a gente tem até Leviatãs equivalentes nesse jogo. Pra você ter uma noção, eu nem citei o Reaper desse jogo. Tem o Reaper nesse jogo, que é um Leviatã diferente, só que, sinceramente, eu nem ligo, esse cara não dá medo, ele não... nem faz nada, você tá ali com seu Sea-Truck, ele pega você, aí ele solta, você sai, vai embora, só sai de perto que ele não faz mais nada. As cavernas também são bem chatas, como eu falei, tem muitos desses Shadow Leviathan lá embaixo, e eles são muito chatos mesmo, irritantes, porque eles te pegam toda hora, enfim. Mas, como eu disse, esse jogo aqui não é um jogo ruim, tá? Ele só é muito pior que o primeiro, que é muito bom. O Sea-Truck eu achei uma ideia muito legal, principalmente porque você pode acoplar coisas atrás dele ali, fazer um submarino grande, basicamente. Mas é isso aí, de qualquer forma, deu pra me divertir. A historinha do jogo, assim, não é tão ruim também, tá? Não é a pior história, só é bem clichê. Mas é isso aí, muito obrigado se você assistiu até aqui e fui!